Olá a todos. Hoje vamos ter aqui um tutorial que eu vou começar num fecheiro novo, como vocês estão a ver, um cubo novo, mas pode ser aplicado ao tutorial anterior, ou seja, à animação do cubo ou posteriormente à animação do lápis, que é o objetivo final. Então hoje vamos aqui ver o, como é que funciona o editor gráfico, ou seja, o Graph Editor. Então, vou aqui apagar a luz, a câmera. E temos aqui o nosso cubo. E vai ser aqui a nossa cobaia mais uma vez. Para começar, então, vamos começar por dividir aqui o ecrã em dois. Como é que se faz isto? Ou seja, nós podemos dividir as vezes que nós quisermos. Aproximo um rato aqui do canto superior direito ou esquerdo, é igual, ok? E quando aparecer este símbolo, ou seja, está aqui a seta, quando aparecer este símbolo aqui, que é tipo quatro traços, clicam e arrastam com o botão do lado esquerdo. Para voltar atrás, aquilo que tem que ser feito é carregar aqui e juntar. Aparece logo ali Join Areas. Pronto. E se quisermos voltar atrás, carregamos aqui e juntamos. Pronto. Dá para fazer aqui assim e também dá para fazer dividir para baixo, ok? Pronto. Então, quando tivermos isto feito, vamos aqui usar o nosso menu para Graph Editor. Onde é que está isso? Está aqui. Pronto. Vamos aqui só esconder aqui esta janela, como precisamos dela, carregamos no N e vai aqui aparecer então o nosso gráfico. Então o que é isto? Basicamente, quando nós tivermos keyframes, deixa-me aqui levantar um bocadinho para ver aqui a nossa timeline. Vamos por aqui nos 50. Por enquanto ainda não temos nenhum keyframe, ou seja, está aqui o cubo original. Mas quando nós começamos por adicionar, por exemplo, aqui, vamos por aqui no 4, carregamos aqui no K e dizemos que queremos guardar a localização. Vai aparecer aqui um keyframe e se vocês repararem, para mover aqui isto aqui para um lado para o outro, carregamos com o botão com a roda do rato para baixo pressionada e movemos isto. Se quisermos aproximar ou afastar com a roda do rato, e se vocês repararem apareceu aqui já alguma coisa. Estão a ver? Está aqui alguma coisa. Pronto. Agora, vamos mover o nosso cubo. Pode ser, vamos pôr aqui, sei lá, no frame 40. E vamos mover o nosso cubo. G, Y, vamos usar o Y aqui e vamos guardar a localização outra vez. Pronto. E se vocês repararem, aqui o nosso gráfico vai começar aqui a aparecer exatamente o que o nome indica, que são gráficos. Pronto. Então o que é isto? Se vocês repararem, e eu vou adicionar aqui agora, sei lá, um plano ou um cubo. Este plano está selecionado e não temos aqui nada. Porquê? Não temos os tais keyframes, certo? Pronto, então vou apagar aqui o nosso cubo, o nosso plano, vou selecionar o nosso cubo. Então pronto, se carregar no play, vocês vão ver o nosso cubo mexer-se. Se vocês repararem, está aqui a andar também dos 0 aos 50, aqui esta barra azul, exatamente como aqui em baixo, ou seja, isto e isto é a mesma coisa, certo? Aqui, horizontalmente, nós estamos a ver os keyframes, a nossa timeline, por assim dizer. Aqui, vamos chamar isto aqui o nosso eixo do X, e o eixo do Y vai ser este. E eu estou a dizer eixo X e Y no sentido bidimensional, não aqui graficamente no Blender tridimensionalmente. Também os eixos não são estes que eu estou a falar, é só como se isto fosse um gráfico, X, Y. No caso do eixo do Y, ou verticalmente, o que está aqui a representar, neste caso, como guardamos a localização, quando carregamos no K, o que vai aqui representar é exatamente isso. Ou seja, nós andamos aqui dos 0 quase até aos 8, certo? Se vocês repararem, eu vou selecionar agora aqui este keyframe, vamos assim chamar, e eu mover exatamente com as mesmas teclas que iríamos mover aqui, ou podemos arrastar, estão a ver? Ele está a andar agora menos em Y, certo? Ou seja, está a andar, está cada vez a ficar mais perto. Então o que é isto aqui verticalmente? Basicamente é a quantidade, neste caso metros, que ele está a andar,
seja, se eu puser mais, por exemplo, até aos 10, está a andar até aos 10. Se vocês repararem, está aqui a localização, temos por aqui os 10. Pronto. Então ele está a andar dos 0 aos 10 neste espaço de tempo. Bom. Então qual é que é a vantagem agora do editor gráfico? Pronto. Outra coisa importante de salientar aqui é, isto aqui está representado o eixo que nós guardamos a posição. Aliás, aqui até ficou um keyframe a mais. Pronto. Não faz mal. Então é o seguinte, nós só movemos isto aqui no eixo do Y aqui tridimensionalmente. Se vocês repararem, temos aqui o azul, o vermelho e o verde, e a única cor que aqui está a aparecer é a verde. Porquê? Porque nós só movemos o nosso cubo em Y, ou seja, o verde. Pronto. Então é o seguinte, agora nós temos aqui o cubo, temos aqui a animação do cubo, a ação, e se nós carregarmos aqui nesta setinha para baixo, vai aqui aparecer o X, Y, Z. O que é isto? O Y, basicamente, é aqui esta linha, certo? Se nós aqui escondermos, vocês vão reparar que o X e o Z não estão bem a aparecer. E não estão a aparecer porque não estão a ser usados. Mas se por acaso, eu vou parar aqui, se por acaso o Z, ou seja, a posição está guardada, atenção, a posição está guardada porque nós guardamos a localização do X, Y, Z do cubo. Mas nós não o movimentamos, ou seja, o Z e o X continuam a 0, ou seja, está a andar sempre a 0. Ou seja, isto aqui é o valor que sobe e desce, aqui continua a 0. Então é o seguinte, se nós por acaso agora aqui o cubo o movermos em Z para cima e guardarmos a posição novamente, K, localização, vocês vão reparar que aparece aqui a linha azul também, que é o Z. Ou seja, agora nós temos o Y e o Z. Pronto. O que é que isto aqui faz na nossa animação? Vamos ver. Ou seja, ele já está a andar para a posição em Z, para a posição em Y. Ou seja, está a fazer logo o caminho mais fácil, que é na diagonal. O eixo do X continua aqui em baixo. Não sei se estão a reparar. Nós podemos esconder caso não queiramos usar. Podemos bloquear caso não queiramos andar aqui a agarrar as coisas sem querer. E podemos aqui desabilitar. O que eu quero dizer com isto é, se nós, por exemplo, o Z queríamos deixar de usar, mas não queríamos perder a posição, podemos chegar aqui e tirar o Z e ele já está a andar só em Y. Pronto, é o que isto faz. Então agora, o que é isto do editor de gráfico? Isto aqui é uma maneira mais simples de nós conseguirmos editar as nossas animações. Vamos aqui por aqui um bocadinho maior. Por aqui o nosso cubo. E porquê que é mais simples? Vamos, por exemplo, agarrar aqui este ponto. Este ponto, como nós já vimos, é o que ele sobe em Y, certo? Sobe, o que ele se move em Y. E se vocês reparem, nós temos aqui este tipo de curvas Bézier, que costumamos usar bastante nos editores de vetor, como o Illustrator. O que é que isto faz? Basicamente, nós temos aqui estas pegas, handles, em que isto aqui serve para, por exemplo, suavizar ou deixar mais forte, mais áspero, aqui a transição de um ponto até o outro. O que eu quero dizer com isto é, se eu agarrar neste ponto e o puxar, vocês estão a ver, por exemplo, que o movimento do cubo está a ser modificado, certo? A velocidade e até o caminho que faz. Já não está bem a fazer na diagonal, certo? Está a fazer tipo uma curva. Se nós, por exemplo, eu puxei horizontalmente, mas se eu, por exemplo, puxar para baixo, vejam o que é que está a acontecer. Está a modificar também. Porquê? Porque o nosso cubo está a obedecer a estes números versus tempo de chegar ao ponto A ao ponto B. Agora imaginemos, agarrei aqui o nosso centro e estou a movê-lo em X. O que é que isto aqui está a fazer? Está a fazer com que o nosso cubo chegue mais rapidamente ao ponto Y antes do ponto Z. O que quer dizer com isto é, se eu agarrar no ponto Z agora e mover também em X, ele já está mais ou menos a chegar ao mesmo tempo, ao mesmo frame, aos dois pontos, no Z e no Y. Pronto. Então, agora nós conseguimos controlar então isto, as nossas Béziers.
Deixa-me aqui só voltar atrás. Aqui em X. E com isto, então, conseguimos controlar. Então aqui o nosso cubo de uma maneira diferente que conseguiríamos se só puséssemos os frames. Então agora, mais vantagens disto. Então é o seguinte. Nós atualmente, aquilo que nós estamos a fazer é chegar do ponto 0, por exemplo, até o ponto 10. 10 metros que ele está a andar. Então, mas é o seguinte, se nós por acaso, e na animação anterior do cubo, tivemos aqui a tentar imitar o cubo a crescer, a diminuir, a saltar, a tentar parar e não abanar, aquilo que agora nós temos aqui é, nós temos do ponto A ao ponto B e conseguimos mais facilmente, por exemplo, controlar ele ir um bocadinho mais acima e depois voltar à posição, por exemplo, estão a ver? Está a ir mais longe do que os 10 e está a voltar depois aos 10. Ou seja, temos aqui o ponto aqui frente dos 10 e aquilo que está a fazer é vai mais longe e volta outra vez ao mesmo sítio. Se nós exagerarmos aqui, ele vai mais longe e volta atrás, ok? A mesma coisa aqui em baixo. Ele está aqui a começar no 0. Deixa-me aqui só pôr visível o eixo do Y. Ele está aqui a começar no 0, mas nós podemos pô-lo a começar. Estão a ver? Ele está a começar um bocadinho mais em baixo, ok? E podemos até criar aqui uma curva. Pronto. Para simplificar, é isto que nós costumamos fazer aqui. Agora, existem outras maneiras que são com coisas já pré-feitas aqui no Blender, que é, por exemplo, carregamos aqui nos pontos e podemos carregar no T, por exemplo, e temos as interpolações. Então, a que nós estamos a usar é a Bezier, podemos usar a linear e a constante. Então, para que é que podemos usar? A Bezier é exatamente isto que nós estamos aqui a ver. Estão a ver? Tem aqui estas handles e conseguimos controlar aqui isso. Mas, e podemos adicionar aqui mais keyframes depois aqui a meio, e podemos puxar para um lado, para o outro e fazer aqui diferentes formas. Mas só para explicar o que é que os outros fazem. A linear, como o nome me indica, começa no ponto A e vai até o ponto B. Eu vou só aqui desligar o Z, só para vocês verem o que é que ele está a mover. Deixa-me aqui só parar. Ok, pronto. Ele agora só vai andar em Y. Vamos pôr a funcionar. Ok, pronto. O que é que isto faz? De uma forma linear, vai do ponto A ao ponto B com uma velocidade constante. Estão a ver? Ele está sempre na mesma velocidade. Não tem nenhuma aceleração, não tem nenhuma travagem, não tem nenhuma desaceleração. Pronto. É isto que faz então a linear. A constante, mais uma vez como o nome indica, começa no ponto A, chega aqui ao ponto onde deveria chegar ao 10 e salta do 0 para o 10 num só frame. Pronto. Isto aqui são coisas que são usadas mais raramente e coisas muito específicas, como por exemplo, sei lá, apagar a luz, acender e apagar uma luz. Por exemplo, costumamos usar aqui estas formas. Pronto. Nós ainda não vimos isso, mas as luzes, cores, materiais, nós conseguimos mudar também com animação. Depois mais à frente iremos ver isso. Outras coisas que temos aqui então que ver, que dão jeito e que convém saber como fazer, são os modificadores. E o que é que são os modificadores? Aquilo que nós tivemos aqui a ver, basicamente, aparece aqui também. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, se nós selecionamos aqui o nosso keyframe, temos aqui a opção de escolher a Bezier, se queremos Align ou Free. O que é isto, o Free? Por exemplo, quando eu estava a mexer nas handles, a handle, quando eu mexia nesta, esta aqui vinha atrás. E ao contrário, exatamente igual. Se eu mexesse nesta, esta vinha atrás. Como agora está Free, já não acontece isto. Estão a ver? Já consigo controlar as duas separadas. Consigo, por exemplo, ter isto alinhado. Estão a ver? Ou, por exemplo, um vetor. Ou seja, conseguimos criar aqui a diferenciação outra vez. Pronto. E isso tem vários, depois vocês conseguem explorar e perceber o que é que cada um faz. Mais uma vez, o valor, temos aqui os metros,
temos aqui o keyframe, temos que mexer para a frente ou para trás. E left handle igual, exatamente, conseguimos controlar. E right handle, o que é isto? Right e left é basicamente esta aqui há de ser a left, esta aqui é a right e esta aqui então é um interpolation. Pronto. Isto aqui eu não costumo usar muito isto, mas existe. Vá. Então de seguida, o que é que nós temos aqui mais? Vamos aqui só esconder estes dois, que foi aquilo que nós estivemos a ver agora, mas temos aqui outras opções, que é o View e o Modifiers. O que é isto do Modifiers? É similar aqui aos modificadores que nós temos aqui em baixo, quando adicionamos às nossas geometrias. São coisas que nós adicionamos, vão ter um efeito na nossa, neste caso, no nosso caminho, na nossa animação. Então, eu basicamente só vou falar aqui de dois, ou de um, para vocês podem explorar mais os outros. Mas o Noise, o que é isto do Noise? Basicamente, como vocês estão aqui a ver, o Noise está a criar, olhem aqui, o cubo está a tremer à medida que está avançando. Ou seja, nós podemos aqui pôr uma escala maior. Deixa-me aqui aumentar um bocadinho aqui até aos 100, para vocês verem mais a diferença. Vamos aqui mover o nosso, estes dois frames. Ok. Deixa-me aqui agarrar neste. Ok, vamos por aqui. E este pode ficar. Aqui, pronto. Ok. Vou só parar, vou pôr aqui o Z a 0 e vou novamente desabilitá-lo e o X também, para ser mais simples nós percebemos a diferença. Então se vocês repararem aqui no nosso cubo, estão a ver? Ele está aqui a andar aos poucos. Porquê? Se vocês repararem, nós agora temos aqui este modificador que está aqui a afetar a nossa linha, que até agora era lisa, era mais ou menos contínua, tinha aceleração e desaceleração, mas era contínua. Este aqui anda para trás e para a frente. Pronto. Então, nós conseguimos controlar aqui a escala. Temos aqui que escolher se queremos replace, add, subtract, multiply. A força, ou seja, se queremos que seja mais abrupta ou não, estão a ver? Ele já não está a andar tão pouquinho, está a andar mais para a frente e para trás. A influência, se queremos que influencie muito ou pouco, se podemos pôr aqui menos, já não está a influenciar tanto o movimento que nós temos. Aqui a profundidade e a fase. O offset, basicamente, é se nós queremos que ande mais para a frente ou mais para trás, consoante aquilo que nós queremos que aconteça com o cubo. Estão a ver? As linhas estão a andar mais para a frente, mais para trás, até nós conseguimos encontrar um movimento que se adequa àquilo que nós queremos. Pronto. Outra coisa é o Restrict Frame Range. O que é isto? Basicamente, isto aqui vai demonstrar, aliás, vai fazer com que, por exemplo, vamos dizer que queremos começar com este modificador aqui no início, mas aqui no fim já não queremos. Por isso, estamos aqui a começar, por exemplo, no 0 ou no menos 10, não interessa. Temos aqui o noise e chega mais ou menos aqui aos 38, 40 e para de ser usado, como vocês estão a ver. Se nós quisermos que ocupasse só esta zona toda até chegar aqui ao fim, é mais ou menos nos 80, iríamos por aqui 80 e o noise iria ser afetado nesta zona toda e de 80 para a frente já não tem, ficaria parado. Estão a ver? Pronto. O blend in e o blend out é exatamente a mesma coisa, ou seja, nós conseguimos controlar aqui se queremos com mais força no início ou menos força e a mesma coisa aqui no fim. Estão a ver? Que fica um bocadinho mais suave no início e no fim. Outro dos modificadores que também até costumo usar algumas vezes é o limite, que é exatamente como o nome indica. Temos aqui o limite máximo e o limite mínimo. E nós conseguimos controlar exatamente isso, estão a ver? Temos aqui o máximo e aqui o X e o... Aliás, temos aqui o mínimo e agora vamos pôr então aqui o máximo. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que se criem estas linhas e dizer que acima e abaixo não acontece nada. Damos a dar um intervalo exatamente de trabalho. Vamos aqui voltar atrás. Ok. Pronto. E é isto que isto faz.
mais coisas, pronto. O objetivo aqui do editor gráfico é facilitar a nossa interação com os movimentos. Quando nós animámos o cubo anteriormente, nós tínhamos a dificuldade que era os movimentos pareciam muito mecânicos. Aqui conseguimos suavizar bastante mais e ser mais fluido o caminho que os objetos fazem. Outra coisa que eu não falei, mas que eu acho que pode dar jeito a alguns, é o seguinte: se nós carregamos aqui no T novamente, deixa-me aqui só apagar os modificadores. Ok, voltamos a ter então aqui o nosso gráfico normal. Carrego no T. Eu estou aqui a carregar no T, mas vocês podem procurar aqui as coisas, estão exatamente, aparece exatamente igual, ok? Estão aqui, nós conseguimos ir buscar os menus todos aqui acima, conseguimos vir buscar tudo, não precisamos de carregar no T, neste caso, para ter acesso a isto. Pronto. Nós já vimos estes, existem estes que já são coisas pré-feitas em relação aqui, por exemplo, ao Bezier. E depois temos aqui o Dynamic Effects e este aqui pode dar jeito, por exemplo, o Bounce. O que é o Bounce? É, por exemplo, se vocês estiverem a animar uma bola, ou um lápis, ou quer que seja, então, por exemplo, fizeram saltar, nós conseguimos ter aqui o Bounce, estão a ver? Em que quando estiver a parar, ele está a dar aqui uns saltinhos até parar completamente. Pronto. E que nós depois aqui conseguimos também controlar aqui o Bounce aqui. Pronto. Mais coisas. Deixa-me voltar atrás. T, BZ. Ok. Pronto. O que é que eu vos queria aqui mostrar mais? Se nós adicionarmos, por exemplo, aqui o noise, aqui o modificador, e por exemplo, se nós quisermos que ele também não esteja só a abanar em Y, mas também queremos que abane em X ou em Z, portanto, neste caso vou usar só o X, nós podemos simplesmente selecionar aqui, podemos aqui agarrar e copiar este modificador, vimos aqui ao X e colamos. Qual é que é a vantagem disto? É que ele agora também está a ser afetado aqui em X, estão a ver? E não temos que estar a pôr um modificador novamente, a ter todo o trabalho outra vez. Pronto. Agora o objetivo é vocês aplicarem isto aqui à animação do cubo ou do lápis que fizeram na aula anterior. Obrigado.